população indígena brasileira era de quase 900 mil pessoas em 2010, de acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE. E a gente sabe que existe uma grande diversidade de povos e línguas indígenas aqui no Brasil, né? O próprio IBGE já tinha revelado isso, que são mais de 150 línguas indígenas faladas no nosso país. Mas, no entanto, a gente corre o risco de perder, no prazo de 15 anos, 1/3 das línguas indígenas faladas. Essa é uma estimativa que foi feita pelo diretor do Museu do Índio, lá em 2014. Mas, infelizmente, o cenário não mudou. Esse processo de apagamento das culturas indígenas não é de hoje. Ele faz parte da história da colonização no Brasil. Mas como a educação indígena tem resistido a esses processos? Como é que ela oferece resistência a esse processo de apagamento? E qual a importância da educação indígena para preservar essa cultura e para o respeito aos povos indígenas? Educação indígena é o tema desse episódio de hoje do Desteoriza. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Marília Félix, eu sou estudante de jornalismo e estou estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Para me autodescrever brevemente aqui, eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho estatura mediana, em torno de 1,5 m, tenho um cabelo marrom, curto, na altura do ombro, com alguns cachos nas pontas. Eu uso óculos, formato meio arredondado nas pontas e na cor cinza. E agora eu estou com a camisa de manga da cor branca. E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui também na UFPE. Vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, estatura mediana também. Tenho cabelo cacheado castanho, cachos bem curtinhos, e hoje ele tá preso, ele tá dividido ao meio, mas tem como se fosse uma espécie de tranças nas laterais, e eu amarrei ele aqui num coque bem baixinho, na altura da base do pescoço. Eu uso óculos, um óculos que tem uma armação que chamam de armação tartaruga. Ele tem uma armação que tem lentes quadradas e são arredondadas na ponta, e tô usando uma camisa que é marrom chocolate com listras pretas, e ela é cavada, ela não tem manga, né? Ela é cavada aqui na altura dos braços. E quem vai participar desse episódio com a gente são duas convidadas muito especiais. Eu vou começar por Rosiane Cordeiro, também conhecida como Rosiane Chucuru. Bem-vinda, Rosiane. Se apresenta para a gente, por favor. O meu nome é Rosiane, sou do povo Chucuru do Ororubá. Eu estou usando uma blusa preta com as pinturas corporais do povo Chucuru e a imagem da barretina, que é o símbolo do povo Chucuru do Ororubá. A barretina, ela é um dos elementos que representa o povo e nós utilizamos na cabeça. Como diz Dona Zenilda, ela é o manto da natureza sagrada, quem nos protege. Estou usando um óculos preto com a lateral dourada. Meus cabelos são longos, cacheados, pretos. Meus olhos são pretos. Eu me considero negra e minha estatura é mediana. Quem também participa daqui dessa conversa é Edilene Bezerra Pajeú, ou simplesmente Pretinha Trucar. Bem-vinda, Pretinha. Se apresenta para a gente também, por favor. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui, né? Poder fazer esse diálogo, essa conversa, essa troca de informação. Meu nome é Edilene Bezerra Pajeú, mas o movimento indígena me conhece como Pretinha Trucar, né? Tenho pele negra, né? Sou indígena Trucar do município de Cabrobó. No momento, sou representante da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, membro da OPIT, da Organização Interna de Professores Trucar. Também tive minha participação na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, né, que perdemos a cadeira porque, infelizmente, o atual governo desfez tudo quanto era de controle social. Mas, bem, hoje eu estou com uma blusa mostarda, né? Tenho olhos castanhos escuros, tenho também cabelos cacheados, curtos, né? E é isso, né? Com certeza. E antes de começar o nosso papo aqui, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É só procurar lá,
@Desteoriza, no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também seguir esse podcast no seu tocador preferido. É só clicar no botão seguir, que está aí na sua tela, na página de onde você está nos ouvindo. E bem, para começar o nosso papo aqui, a nossa conversa, a gente sabe que os livros de história relatam apenas uma pequena parte do processo de apagamento das culturas indígenas, né? Primeiro tem os colégios jesuítas, que catequizaram os povos indígenas. Depois teve a criação de escolas que acabaram sendo gerenciadas pelo governo. Então, são anos e anos de imposição à catequese e à alfabetização em português, inclusive proibindo o uso das línguas indígenas. Então, Rose, eu quero começar perguntando o que é que significa educação indígena e como é que essa educação surge em oposição a esse processo de apagamento. A educação indígena, ela é vivenciada no contexto de cada comunidade. Foi essa educação que contribuiu para que os povos resistissem ao processo de colonização dentro dos territórios. Porque com a colonização e invasão dos nossos territórios sagrados, houve a imposição de um outro modelo de educação, que foi a educação escolar. Essa educação escolar, ela visava contribuir para o apagamento da nossa cultura, da nossa identidade, das nossas religiões, das nossas línguas maternas. Ou seja, ela deveria contribuir para apagar com a diversidade étnica, apagar com os povos, acabar com os povos indígenas. E aí as pessoas indígenas continuaram resistindo porque conseguiam manter vivo o elo de ligação entre o humano e o espiritual, a força encantada, a natureza sagrada. E essa relação com essa força encantada, com a natureza sagrada, com a ancestralidade, ela foi possível a partir da educação vivenciada no contexto da comunidade. Então, essa educação contribuiu para que os povos, não apenas o povo chucuru, mas os povos indígenas, continuassem resistindo. Com a imposição da escola, um outro modelo de educação, ela visava, está na lei, no Estatuto do Índio, que ela deveria contribuir para a assimilação e integração dos indígenas à comunhão nacional, ou seja, para deixar de ser indígena. E é aí que há uma retomada da escola. Então, essa escola que foi utilizada como instrumento de colonização, ela passa a ser utilizada enquanto instrumento de fortalecimento da identidade étnica, de fortalecimento da luta pelo território, pelos direitos. Então, durante a pesquisa de mestrado, eu escutava algumas narrativas, porque nós não trabalhamos com entrevista, mas com conversas etnográficas, que está ligada à conversação, e nós ouvíamos pessoas falando, por exemplo, de Pretinha. Pretinha Trucá, ela nasce da luta pela terra. E é da luta pela terra que ela vai atuar na educação e ela passa a ser referência na educação escolar indígena no Brasil. E nós começamos a compreender que falar da educação escolar é também falar da educação indígena. Falar dessa educação escolar indígena é falar da educação indígena, porque elas estão imbricadas. Elas contribuem para a construção uma da outra, o fortalecimento uma da outra. Então, os professores, eles vão se formando na terra para atuar nas escolas indígenas, ao mesmo tempo que a escola ela contribui para essa formação de guerreiros, para essa atuação, para essa luta no território, a luta e conquista de direitos. Além do povo chucuru, né? Rosiane está aqui, é do povo chucuru. Então, além do povo chucuru, tem o povo trucá, que é representado por Pretinha, e a gente tem diversos outros povos situados aqui em Pernambuco. Então, a gente tem Aticum, além do trucá e o chucuru, né? Cambiuá, Campinauá, Funiô, Tuxá, Pipipã, entre diversos outros povos. E cada povo desse tem as suas próprias formas de fazer educação, né? E a escola indígena, ela é mais um espaço de fortalecimento e valorização das culturas indígenas. Na região do Cabrobó, por exemplo, a gente vê a sua luta, né, Pretinha, para a melhoria da educação indígena, que é liderada por você. Então, eu queria que você foi professora do ensino fundamental, coordenadora de diferentes escolas no município. Então, eu queria te perguntar, nesse momento, qual é o maior desafio para a educação indígena no Brasil, de uma forma geral, e aqui em Pernambuco, especialmente? Na verdade, a gente não tem um desafio, a gente tem vários desafios. E hoje, atualmente, na atualidade, o desafio, eu reconheço um dos desafios da educação escolar indígena no nosso estado, é a questão da resolução da situação dos profissionais de educação. Nós estamos há 22 anos trabalhando com o governo do estado na condição de mínimo contrato
essa condição não favorece a gente, né? Ela só diminui o nosso trabalho dentro dessa concepção do que é professor, da valorização do professor. Então, essa situação de mini contrato não dá estabilidade hoje aos profissionais da educação, né, os professores, e esse é um desafio importantíssimo que nós estamos há 20 e tantos anos, desde 99, tentando dialogar com o governo do Estado. Passa governo, entra governo, passa secretário, entra secretário, e aquilo que a gente pautou como pauta em 99 ainda é uma pauta viva aqui, em 2022, que é a questão da categoria do professor indígena, para então a gente se submeter a um concurso específico e diferenciado para regularizar essa situação. Nós temos também como desafio a questão dos transportes escolares. É preciso que o Estado sente com a Comissão de Professores Indígenas, com nossas lideranças, para a gente construir uma política direcionada à questão dos territórios, porque vai ou não vai, a condição que a gente trabalha hoje é o Estado atrasa o pagamento dos motoristas, os motoristas, por sua vez, nós estamos dentro de municípios pequenos, onde tem uma rede articulada de um posto de gasolina, é do mesmo dono ou do vizinho, e ele se articula quando passa 30 dias, se a gente não paga o posto, a gente não tem mais condição de abastecer. Aí as escolas têm que parar as aulas para a gente ir junto ao governo do Estado e fazer essa briga. Então, precisa resolver essa situação do transporte no nosso Estado de Pernambuco. E um outro desafio é a questão do currículo da educação escolar indígena no nosso Estado de Pernambuco. Nós estamos vivendo esse processo, né? Ele era para estar mais avançado, porque, como diz a Constituição Federal nos seus artigos 238 e 239, os povos indígenas têm seu jeito próprio, é garantido aos povos indígenas a forma própria de se organizar. Isso está também dentro da educação escolar indígena. Então, o jeito que a gente se organiza, o jeito como a gente quer ensinar, dar nossas aulas, como vai ser nossas aulas, ela tá garantida constitucionalmente. O currículo das escolas indígenas, eles são vividos entre os professores, dentro das escolas indígenas, mas eles precisam ser reconhecidas, documentados, né, para que todos saibam que as escolas indígenas têm seu currículo próprio de educação escolar indígena, né? E aqui a gente vai escutar a história de Edna Trucá, que ela é professora da Escola Indígena São Francisco e é estudante de licenciatura intercultural aqui na UFPE. Na fala, ela vai falar um pouquinho sobre a implementação das escolas indígenas e a luta que os povos sofrem pelo direito à terra. Conta a tua história. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Edna, eu sou do povo Trucá, essa etnia que habitam aqui os municípios de Cabrobó e Orocó. Em Cabrobó, na Ilha da Assunção, que é a aldeia mãe, e no município de Orocó, aqui em Trucá Tapera, o qual eu faço parte. Bom, atualmente eu sou liderança aqui no meu povo, Trucá de Orocó. Faço parte dessa organização sociopolítica, né, por um bom período e ainda hoje atuo aí no movimento de jovens. Iniciei essa batalha e a criação do grupo de jovens aqui no meu povo, a Algete. Depois fui atuar em outras políticas, como na saúde, como na educação, na terra, na subsistência. Mas enfim, eu também estou cursando o curso de licenciatura intercultural aqui da UFPE, no campus de Caruaru. Esse curso ele é um programa onde formou 2 turmas de professores e esse ano ele se tornou um curso permanente, né? O curso de licenciatura intercultural, o qual faço parte dessa turma. Foi uma reivindicação do movimento indígena, principalmente o movimento de professores, a COPIP, o qual ao longo de muitos anos vem lutando aí para fortalecer a política de educação, em busca dessa política na verdade, mas tomando frente aí das batalhas na questão da valorização da nossa escola, dos nossos professores, dos nossos alunos. Quero falar para vocês que todas essas conquistas que não foram fáceis, ela está sendo hoje ameaçada por uma
uma tese aí, uma tese do marco temporal, que é uma tese jurídica, que defende uma alteração na política de demarcação das terras indígenas, e para nós a terra é nosso principal alicerce, né? Nós não temos nada se não tivermos a terra, e nós não somos nada sem a nossa terra. Então, nós compreendemos que essa tese, ela viola os nossos direitos, viola os direitos humanos, viola a Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna, nossa lei maior. E nós temos enfrentado essa batalha para tentar barrar essa tese e convocando a sociedade brasileira para estarmos juntos nessa luta, porque a natureza sagrada tem pedido socorro há muito tempo e a nossa terra ela é nosso maior patrimônio. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade e dizer que nós vamos continuar resistindo, que venham outros 500, mas nós vamos continuar sendo um povo resistente. Acima de tudo, com muita fé nos encantos de luz, no nosso Pai Tupã, nós vamos vencer essa batalha. E diga ao povo que avance. Nessa fala de Edna Trucá, ela fala do marco temporal, né? Que é uma questão bem importante para os povos indígenas, na verdade, para o Brasil inteiro. Não, isso não é uma questão importante só para os povos indígenas. Isso diz respeito ao Brasil inteiro. E a gente tem aqui no Desteoriza um episódio chamado Brasil do Cocá, né? A gente já lançou já faz um tempinho, mas que tem uma conversa importante sobre isso também, então quero convidar você que está ouvindo a gente, quando terminar esse episódio, também ouvir esse episódio do Brasil do Cocá, para aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre a questão do marco temporal. E aí, uma coisa que tanto Pretinha falou, quanto Edna falou, né, dessa coisa das lutas, né, do direito e etc., da questão da cultura, eu queria trazer uma pergunta, Rose, relacionado, um conceito que é importante falando em relação à educação, é a ideia de educação intercultural, né? Se fala muito nisso, né? Que a ideia de interculturalidade, ela abrange, né, políticas e práticas que estimulam interação, compreensão e respeito entre os diferentes grupos étnicos e culturas. Como é que a gente pode ver isso na prática nas escolas indígenas? A interculturalidade é um dos eixos da educação escolar indígena no estado de Pernambuco. Tem sido, na minha perspectiva, na minha visão, até onde eu tenho acompanhado, ela tem sido vivenciada, eu acho, desde os encontrões da COPIP. Então, a COPIP, como Pretinha falou, ela foi criada aqui no território Chucuru, lá no ano de 99, naquele encontro que aconteceu no território Chucuru, na aldeia Pé de Serra. E, a partir da sua criação, a COPIP tem travado lutas, como Pretinha evidenciou, ao longo dos anos, lutas contra o Estado, para garantir uma educação específica, diferenciada, intercultural e de qualidade. Pensar em interculturalidade é pensar em romper as fronteiras impostas, porque essas fronteiras elas têm nos distanciado. E a educação escolar indígena, ela precisa romper com essas fronteiras e possibilitar um diálogo que leve ao respeito mútuo, a compreender melhor o outro, e quando eu conheço melhor o outro, seja o indígena, seja o quilombola, seja o ribeirinho, seja o cigano, esse outro que, ao longo dos anos, foi sendo colocado à margem, e desde o processo de colonização foi sendo colocado à margem, inferiorizado, subalternizado, é nesse encontro com esse outro que a gente vai construindo um diálogo de respeito, uma construção coletiva, e aí eu passo a olhar para esse outro enquanto levando em consideração as suas subjetividades, as suas lutas, as suas resistências, e eu começo a ver no outro que nós podemos caminhar juntos. Então, a interculturalidade vivenciada na educação escolar indígena, ela precisa romper com as barreiras, construir um diálogo onde a gente possa se fortalecer para romper com muitas coisas que são impostas e que continua nos inferiorizando, nos subalternizando, nos colocando à margem, nos silenciando, porque os povos indígenas foram silenciados durante muito tempo. Então, queria até comentar sobre essa questão da interculturalidade antes. Eu que a primeira vez que nós, professores indígenas, em um dos encontros que nós fizemos, que a gente ouviu o nome interculturalidade, né? Para a gente chegar e decidir o governo do estado, na época, por volta de 2004, acredito, por aí, ele exigiu que as escolas indígenas tivessem
um corpo de gestão, porque até então a gente geria as nossas escolas, só que a gente não assumia as condições de coordenação pedagógica, de gestor, de secretário, isso tudo quem fazia era o município, quando era do município, e o Estado recebeu. Quando ele exigiu que os povos indígenas fizessem a sua gestão, organizassem a sua gestão para assumir a escola como um todo, nós tivemos que passar também por um processo de discussão e de entender como era essa gestão dentro do nosso estado, com os não índios, né? E a gente já tinha uma experiência, porque a gente era professor, mas aí nós fomos discutir entre nós o modelo de gestão que cada povo queria para as suas escolas. E em um dos encontros que nós fizemos, um seminário aí em Jaboatão, em Recife, nós chamamos o professor Pinzol, é um professor, né, que na época era da Bahia, a gente trouxe ele para fazer essa formação com a gente sobre a gestão. E aí foi a primeira vez que a gente discutiu sobre essa palavra, né, e o que significava essa palavra interculturalidade. Quando a gente fez esse debate, né, e a gente teve que tomar uma decisão. Olha, a gestão das escolas indígenas ela vai se chamar de acordo com a organização social de cada povo, né? E aí, quando a gente organizou essa gestão, né, que a gente começou a discutir, se aprofundar mais no debate da educação escolar indígena, a gente chegou em um desses encontros a discutir quais seria, dentro da atualidade naquela época, o que chamaria a atenção na educação escolar indígena que poderia ser comum entre os povos. E aí a gente perguntou o que é comum entre os povos, né? Aí a gente disse, o que é comum é a terra, aí a terra se configurou a história de todos os povos, né? A história, a identidade, porque naquela época a gente precisava fazer um trabalho intensivo com a identidade étnica de cada povo, que eram povos que estavam ressurgindo, povos que já existiam, mas tinham uma dificuldade de assumir a sua identidade, porque era preconceituado, havia muita discriminação. Então, a identidade passou a ser um eixo, né? História, terra, identidade, organização, porque a gente vivia esse processo de organização na atualidade, a gente estava se organizando, a gente estava se conhecendo através dos encontrões da COPIP, os povos, sabendo qual era a luta de cada um, e o outro eixo, o eixo intercultural, interculturalidade, né? E aí a gente, naquela época, foi conhecer a fundo esse eixo interculturalidade, né? Trazendo a discussão que Catarina Walsh colocava dentro do que significava interculturalidade. E naquela época a gente decidiu que os eixos que norteavam a educação escolar indígena no nosso estado também ia ter interculturalidade. Porque a interculturalidade nos dava condição de dialogar com os vários conhecimentos, com os conhecimentos indígenas, os conhecimentos universais, né, se apropriar da especificidade, enfim, ela seria uma educação que traria a especificidade, né, a diferença de cada povo, e o eixo interculturalidade nos dava essa abertura para que a gente não fechasse só nas questões indígenas, mas que os nossos estudantes, por terem contato com o não indígena, por acessar escolas, acessar empregos, eles precisavam ter o outro conhecimento. Então, esse entendimento, essa compreensão dentro da discussão dos debates dos professores, ela foi muito rica, né? Até porque chegavam pessoas, quando a gente estava reivindicando, pautando a educação específica diferenciada, mas vocês vão criar gueto, né? Isso foi até pauta de uma das conferências da gente. Vocês querem criar gueto? Vocês só querem saber? Não. A educação escolar indígena, ela nunca se fechou para os conhecimentos universais, porque houve o contato, a colonização chegou, então não tem como a gente se isolar, né? Então a gente precisa ter esse outro conhecimento. Nós nunca pautamos, nunca dissemos que a educação escolar indígena, ela se fechava apenas nos conhecimentos do povo. Não, ela é ampla, né? Ela é ampla. Só que nós queremos, no tempo de agora,
reconhecer aquilo que nos tiraram no passado, que foi a nossa história, que foi a nossa identidade, que foi como a gente pensava, como a gente se organizava. A gente quer fortalecer tudo isso. Então, a gente dá ênfase que a educação específica é diferenciada por isso, porque a gente quer também colocar, demarcar dentro do espaço escolar, né, e trazer todas essas referências que foram nos tiradas, trazê-lo de volta para fortalecer a nossa identidade, né? Então, ele tem uma história, a interculturalidade, a licenciatura intercultural, o eixo interculturalidade, ele tem toda essa história dentro da trajetória e no processo de pautas, né, de situações que a gente trazia em Pernambuco, né, para poder a gente conseguir hoje estar onde a gente está. Sim, e isso que você falou de que a educação ela é diferente para cada povo, né? Então, passa muito por essa questão dos guardiões dos saberes da comunidade, né? Aí, Pretinha, eu queria te perguntar como é que esses saberes do povo interferem, assim, contribuem na educação indígena? Nas escolas indígenas, nós temos os nossos professores, nós não somos únicos detentores dos conhecimentos, dos saberes, do saber indígena, né? Então, além de nós, assim como não temos um único espaço que é a instituição escola também, né? Assim como nós temos o espaço do terreiro, o espaço das águas do São Francisco, o espaço da roça, do toré, né? Dos locais sagrados, eles são espaços de aprendizagem. Nós temos dentro desses espaço de aprendizagem, outros guardiões de saberes, né? Que lá vai estar o pajé, vai estar o cacique, vai estar a liderança das aldeias, vai estar o ancião, né? Que precisa contar a história. Então, esses guardiões desses saberes, eles se relacionam. Então, a educação, ela foge do muro das escolas, né? Das paredes das escolas. Ela adentra dentro desse outro universo, que é o que a gente chama também de continuidade da educação escolar indígena. Porque lá no terreiro de Toré, na hora que nós estamos vivenciando Toré, eu não sou a professora, eu sou a aluna, porque lá está me ensinando os anciões da ciência e o pajé, né, que está liderando o ritual sagrado. Então, ali é um espaço de conhecimento, de fortalecimento e de vivências de saber, onde eu, professora, sou a aluna ali, né? Eu vou estar aprendendo juntamente com todos os outros, né? Então, esses saberes, né, nós costumamos dizer que a educação escolar indígena ela tem um currículo oculto. A gente consegue viver, mas a gente não consegue dizer em palavras nem registrar o que acontece dentro do ensinamento e da aprendizagem da educação escolar indígena e da educação indígena, né? Então, a gente chama isso de currículo oculto, porque não há sinônimo nem antônimo que consiga expressar através de palavras, o que significa esse mundo da educação escolar indígena. Por isso que ele ultrapassa o muro das escolas, ele vai muito além, e aí a gente se relaciona com esses outros detentores de saberes, né, que são nossos anciões, nossas lideranças, né, e isso precisa ser isso precisa ser mantido, né, porque é algo que tem a ver muito com a nossa espiritualidade também, né, então esses conhecimentos, esses saberes, muitas vezes eles vão para a sala de aula, mas eles não vão para o CESIST, né? Eles não aparecem nos planos de aula, no planejamento, porque é um saber próprio, é um saber daquele povo, da conhecimento, né? São os segredos. Então, isso não é revelado, né? Então, isso a gente chama também de currículo oculto, né? Então, é isso que acontece dentro da educação escolar indígena, envolvendo toda a comunidade, os outros atores que são nossos anciões, enfim. Assim acontece a educação escolar indígena no nosso estado. Você falou, na sua fala anterior, Pretinha, você falou sobre essa coisa da licenciatura intercultural, né? E aqui na UFPE a gente tem a licenciatura intercultural indígena, né, no campus acadêmico do Agreste, que foi criada para promover e proteger os saberes indígenas. Então, é um curso que é voltado para a formação de professores e de professoras indígenas que atuam na educação básica, já formou mais de 300 professores desde quando ele foi criado. Então, você foi falando, eu me lembrei de pontuar isso aqui na nossa conversa, que na UFPE tem esse curso. E aí, eu queria trazer uma outra perspectiva, Rose, assim, para a nossa conversa. A gente, quando estava fazendo uma pesquisa, né, para fazer esse episódio, chamou a atenção da gente
a presença de 3 dimensões no cotidiano das escolas indígenas: a espiritualidade, a memória e a coletividade, que está muito presente nas falas tanto de Rose quanto nas falas de Pretinha, né? E aí eu queria saber, queria que você falasse um pouquinho para a gente, Rose, como é que essas dimensões elas orientam, né, a formação dessas crianças na comunidade? A espiritualidade, a memória e a coletividade. Dentro dos 5 eixos da educação escolar indígena, o povo chucuru acrescentou mais um eixo que é a espiritualidade, não é isso, Rosa? Que ela pode falar. Exatamente. A espiritualidade... Pode falar, Rosa. A espiritualidade, ela é da educação escolar do povo chucuru. E não deixa de ser também, não está no papel, mas não deixa de ser também um eixo central de toda a vivência da educação escolar indígena, porque é a partir da espiritualidade, da relação com o sagrado, com a nossa ancestralidade, que essa educação escolar ela vai ganhando o nosso rosto, vai sendo desenhada a partir das nossas memórias coletivas, porque falar de memória e falar também de coletividade. Os mais velhos, as lideranças, eles são referência para a nossa educação. E nós saímos desse espaço da sala de aula, acontece um processo de desemparedamento, a gente rompe com as paredes da sala de aula e vai ao encontro desses mais velhos. E isso ainda é uma vivência no território chucuru. Nós realizamos trilhas, por exemplo, para a casa dos mais velhos, para os espaços sagrados, para o roçado, onde acontece o cultivo da terra, porque um outro eixo da educação escolar do povo chucuru é a agricultura. Nós entendemos a agricultura não enquanto uma prática apenas agrícola, mas a agricultura é compreendida enquanto modo de vida. É a relação com a ancestralidade, é como eu me relaciono com a mãe terra, é como eu vou formando esse guerreiro para lutar, para proteger a mãe terra. Então, desde lá da década de 90, acontece esse processo de desemparedamento do espaço da sala de aula e a gente vai aprender com esses guardiões dos saberes, os mais velhos. Esse processo resultou na construção do livro, de um livro do povo chucuru, que foi Chucuru do Ororubá, uma história de resistência e luta. Chucuru, Filhos da Mãe Natureza, uma história de resistência e luta. Esse livro é referência ainda hoje na nossa escola. A gente continua utilizando, lógico que precisaria atualizar algumas informações, mas ele ainda hoje é referência para o nosso povo, porque ele foi um dos primeiros livros construídos aqui no estado de Pernambuco. Depois nós fomos construir outros na coletividade. Então, falar de coletividade é falar desse caminhar junto, desse sair do espaço da sala de aula e ir ao encontro do mais velho, que, para nós, também são os professores, como Pretinha já enfatizou. A gente vai para o terreiro do ritual, no território acontece dia 12, que é o dia das crianças, uma vivência no terreiro do ritual. E nessa vivência, está lá os mais velhos, está o bacural. Então, o professor, ele deixa de ser o professor ali naquele espaço e vai aprender. Ele vai ser aprendiz nesse processo de fortalecimento da identidade, fortalecimento da sua espiritualidade. Então, a coletividade, a memória, ela faz parte desse cotidiano da escola. A gente busca romper com a lógica do pensamento cartesiano, em que razão está, a produção do conhecimento, ela está isolada das emoções, dessa relação com a ancestralidade, e a gente compreende, né, a gente rompe com essa lógica cartesiana, porque nós compreendemos que produzir conhecimento, ela se dá na luta pela terra, ela se dá nas memórias, nesse diálogo, nesse resgate, ou nesse retomar essas memórias coletivas, ela se dá na observação da natureza sagrada, porque a também nos ensina. Tem uma frase de uma liderança do povo chucuru, que é Doralice, que ela diz assim: a natureza sagrada é a maior universidade que existe. E para a gente, a natureza sagrada, ela é essa grande universidade, esse grande laboratório, esse espaço-tempo onde a gente aprende. E não é apenas o espaço físico. Quando eu falo do espaço-tempo, eu não estou me referindo apenas ao espaço físico, mas tem uma dimensão espiritual, tem uma dimensão emocional. Então, tem diversas dimensões que perpassam essa produção e essa sistematização dos conhecimentos. Falar da educação escolar indígena é falar dessa educação que acontece em todos os espaços e tempos. É uma escola que rompe com o espaço da sala de aula e vai ao encontro da comunidade. E aí eu fui fruto dessa educação que saía desse espaço e ia para a retomada. E aí eu, enquanto estudante, participei de algumas retomadas junto com as professoras.
E aí esse espaço marcou a minha formação enquanto chucuru. Então, a gente vai ocupando outros espaços, a licenciatura intercultural foi muito importante, contribuiu. A especialização intercultural ofertada pelo Instituto Federal Campus Floresta também contribuiu muito com a minha formação, mas a minha formação ela se dá principalmente no território chucuru, nos territórios indígenas, onde eu vou me constituindo enquanto mulher, enquanto indígena, enquanto professora, enquanto guerreira. Se a gente hoje, quando a gente vai lá para o documento de concepção do currículo da educação escolar indígena, a gente vê que a coletividade ela é um princípio, né? Então, ela é um princípio da educação escolar indígena, a coletividade, porque tudo isso, né, as lutas, a gente geralmente, as ações pensadas pelo movimento indígena, elas são todas no patamar da coletividade. A espiritualidade, ela não é, por exemplo, um eixo da educação escolar indígena, como o povo chucuru fez isso, acrescentou o eixo espiritualidade, mas ela é algo também trabalhada que está presente em todos os povos, né? Apenas o povo não decidiu trazer como eixo por questões de entendimento, de compreensão sobre o secreto, né? Enfim, então, mas isso não significa que ele não é uma condição dada dentro dos espaços escolares que nós temos hoje na comunidade, né? Essa coisa, a espiritualidade, ela está muito forte e como eu disse, ela está lá dentro do currículo oculto, principalmente, né? Porque mesmo o chucuru colocando lá como a espiritualidade como um eixo da educação chucuru, mas é claro que os segredos, né, isso não são posto, expresso, né, eles limitam esse conhecimento dentro da espiritualidade. A memória, como Rosiane falou, a memória ela é fundamental, né? Quem são as memórias, principalmente, que fornece subsídio para a educação escolar indígena, os nossos anciões, né? Então, as memórias que eles trazem nos seus pensamentos, é por isso que nós, professores indígenas, a gente se tornou professor pesquisador, porque tudo que estava na memória dos mais velhos precisa estar registrado, para não acontecer o que aconteceu com a língua, né, entre os povos indígenas de Pernambuco, registrar aquele conhecimento, aquele saber, né, quem foram as pessoas que enfrentaram as retomadas, como iniciou, quais foram os primeiros passos para que Trucá fosse reconhecido, para que trouxesse a FUNAI, trouxesse a antropóloga Messia, foi quem fez o trabalho de antropologia dentro do território Trucá, enfim, para que esse conhecimento ele não morra juntamente com o nosso ancião, mas que ele seja repassado de geração a geração. Então, a gente trouxe esse também por entender que os outros povos não tinham a língua, o Funiô tinha a língua materna, os outros povos tinham seus vocábulos soltos. Com o passar dos anos, Laís, Marília, Rose e todos, nós tomamos conhecimentos ainda em 99, quando a gente estava retomando o último pedaço da Ilha da Assunção, a gente tomou conhecimento que existia uma gramática do dialeto Trucá, né, que estava em algum lugar, que não era no Brasil, mas a gente tinha referência que era na França, existia uma gramática da língua Trucá. E aí, minha liderança, principalmente Ailson dos Santos, muito conhece como Sou Trucá, ele ficou curioso e ele disse que não ia se sossegar enquanto não conseguisse botar a mão nessa gramática Trucá, porque se era um vestígio de que existia a língua e que poderia ser feito algo na comunidade, então ele ia atrás. Por fim, nós conseguimos, ele conseguiu, né, ele fez uma articulação com o Saulo Feitosa, na época do CIMI, trouxe uma informação valiosa, né, que sabia onde estava essa gramática, estava no museu na França, e aí houve um diálogo com o pessoal do CIMI, com o pessoal lá da França, e o pessoal da França disse que mandaria a gramática Trucá para o Brasil, mas se a gente pudesse salvaguardar, né, tudo que estava ali na gramática, porque era um documento muito especial e só poderia passar para o Brasil através de uma instituição, de uma faculdade. E aí Saulo e Sou fizeram uma articulação na época com Benedito Prézia, né, da USP São Paulo, e através da USP a gente conseguiu, de Benedito, trazer essa gramática, né? Que nós estamos aprendendo hoje com essa gramática
ela vai se reelaborar, né? Porque a gente sabe que não existe nenhum falante, mas a gente precisava ser fiel àquilo que estava também na gramática. E colocamos esse linguista, que tem uma relação muito boa com o Trucar, né, para ajudar a gente a fazer os ensinamentos do que está na gramática. A Ilha Mãe, que a gente chama, que é a Ilha da Assunção, nós temos uma parte dos Trucar que estão hoje no município de Orocó. Eles dão aula com essa gramática, os professores, através desse linguística, eles foram formados no que está escrito na gramática e repassa hoje para os alunos. E este ano a Ilha da Assunção está também de posse, está com o mesmo professor de língua, né, o linguístico, está formando jovens para que esse jovem possa ser os professores futuros, né, talvez já para 2003, ensinando a língua Trucar e o tronco linguístico Tibucuá, Barra-Quipeia, né, porque na época a gente percebeu que do nosso lado aqui tinha os indígenas que falavam de Cibocuá, do outro lado do rio, logo próximo, como Tumbalalá, Tuxá, também outros falavam a língua quipeia. Então, a gramática ela trazia um resumo dessas duas línguas. E hoje nós estamos nos formando, a Ilha da Assunção, para o ano que vem a gente começar a passar esse saber, esse conhecimento para a língua, né? Então, hoje a história um pouco muda, né? Ela é uma informação nova, né? Quando Rosiane disse, nós só temos hoje o Funiô que fala, mas agora nós vamos ter os Trucar, com base na gramática conseguida, a gente vai passar a ter já as falas na língua de Zibucuá, dentro das condições que eu apresentei aqui, né? Que é como fazer a tradução de algo que você não tem mais um falante, mas como ela pode ser falada, como ela pode ser dita, né? A gente tenta se aproximar o mínimo que possa de informação para a gente chegar no dialeto mais ou menos de acordo com a época. Bem, então, para o ano que vem, nós vamos ter ensinamento da língua de Zibucuá para as crianças Trucar, para os adolescentes Trucar, né? E essa informação a gente vai estar trazendo aqui para o nosso debate, né? Vai estar levando isso para a Secretaria de Educação, né? Porque nós vamos ter que ter contratação de professores de língua materna para poder fazer esse ensinamento, e é isso, né? Um pouco dessa questão, dessa visão das línguas maternas que aconteceu. E que notícia maravilhosa você está nos trazendo, Pretinha, né? Desse resgate, dessa possibilidade de resgate. É o que é possível ser feito. Infelizmente, não temos mais nenhum falante, né? Uhum. Mas dentro das nossas possibilidades atuais, é o que é possível ser feito. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de poder resgatar, né? Essa língua mãe, digamos assim, né? Do povo Trucar. E que bom que já daqui a um pouco tempo a gente já vai ter, né, o povo Trucar falando sua língua mãe. Isso é uma notícia muito boa. A gente chegou agora na hora aqui do Distoriza em que a gente tem um outro quadro chamado Pegando o Bigu, que é onde a gente dá uma carona, abre espaço, digamos assim, para alguma atividade de extensão, pesquisa, algo que esteja sendo desenvolvido tanto pela UFPE como por alguém ligado à UFPE que está relacionado ao tema que a gente está discutindo. Pegando o Bigu, meu irmão. Eu me chamo Diana, sou pedagoga e licenciada em letras, sou mestra e atualmente doutoranda em educação pela UFPE. Então, a partir dos diálogos junto aos professores e professoras indígenas, às lideranças indígenas, eu desenvolvi o interesse em conhecer melhor como se dava a prática desses professores e dessas professoras indígenas dentro das suas comunidades. Bem, e enquanto resultado dessa pesquisa de mestrado realizada junto ao povo Cambiuá, foi possível compreender por parte da fala dos professores e das professoras indígenas que há uma grande dificuldade por parte do Estado de reconhecer a escola intercultural como um espaço epistêmico e também reconhecer os povos indígenas que habitam nessas comunidades como produtores de conhecimento. Bem, e um outro aspecto também que surgiu enquanto resultado desse estudo de pesquisa realizado junto aos povos indígenas
do povo Cambiuá e também das lideranças que compõem a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, a COPIP, e buscamos analisar os mecanismos estatais de invisibilidade que invisibilizam os processos de atendimento às especificidades de diferenciação dessa educação escolar indígena, junto aos povos indígenas, por meio da efetivação de políticas públicas voltadas para a educação, mas que essa luta ainda está longe de se efetivar do modo que se deseja, no entanto, que ela não pode parar. Meu nome é Matheus Augusto, eu sou designer e produtor cultural formado pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus Recife. Meu trabalho de conclusão de curso, ele partiu muito de uma necessidade que eu enxergava de devolver o conhecimento que eu aprendi na universidade para a comunidade da qual eu faço parte, né? Então, eu pensando formas de design, de fazer design, né, e me identifiquei muito com as metodologias de design participativo e comecei a partir disso juntar com a área que eu também me interesso, que eu também ponho em prática na minha atuação profissional, que é a do design editorial. Então eu juntei a forma de se fazer design participativo com design editorial e a partir disso eu gerei um trabalho, né, um planejamento do que veio a ser o projeto que eu executei agora na Aldir Blanc, que resultou num livro que se chama Povo Chucuru, Povo Chucuru do Ororubá, Ancestralidade, Saber e Tradição. Que se trata de uma coletânea que foi desenvolvida, organizada, na verdade, pelo Conselho de Professores Indígenas Chucuru do Ororubá, junto comigo, né, onde a gente trabalhou 5 etapas de construção de um material didático. A gente aprendeu a estrutura, começou a levantar conteúdo, aprendeu encadernação artesanal, aprendeu técnicas de impressão e, por fim, a gente gerou um livro, né? Então, meu trabalho é esse, trabalhar juntando a participação no design com a área de editorial, né? Com a produção de livro didático, e é isso que se trata, né? O trabalho. Então, o TCC virou um planejamento da ação que eu iria executar na Aldir Blanc. O resultado desse projeto, né, desse projeto submetido na Lei Aldir Blanc, e executado através de 5 etapas, né, que foram etapas em que a gente aprendeu desde como é que se pensa, como é que é a estrutura de um livro, para a construção desse conteúdo, para encadernação artesanal, né, que gira em torno desse mundo do editorial, e técnicas de impressão, para então gerar esse livro final com o conteúdo de todo que foi elaborado durante essas oficinas. Se você quiser acompanhar o processo de construção desse material, você pode seguir a página Livro Didático Ticho no Instagram, a página no Instagram, @Livro Didático Ticho. Lá você vai ver foto e alguns relatos do processo. E aí, depois da gente conhecer esses projetos do nosso Pegando o Bigu, chegou a hora da gente pedir as indicações de conteúdo. A gente pede para todo mundo que participa aqui do Desteoriza, né, todo mundo que conversa com a gente, trazer indicações de conteúdo sobre o tema que a gente está abordando. Quero saber quais são as indicações que você trouxe hoje para a gente, Pretinha. Então, eu acho que assim, a gente conversou sobre muita coisa bacana, sobre a educação escolar indígena, esse conhecimento, Laís, Marília, esse conhecimento do que houve, né, da retomada das escolas indígenas, ele é tão especial e ele é tão maduro, né, que você que é educadora, quando você começa a conhecer esse mundo, você se apaixona, né? Mas para isso a gente precisa ir a fundo, né? Eu acredito, eu passo como referência para as outras pessoas que leiam as produções dos professores indígenas. Nós temos muitos artigos produzidos na licenciatura que fala de gestão, que fala de organização social, né, que fala da ciência, da medicina tradicional, uma coisa que a gente não trouxe aqui para esse encontro, mas quando a gente
traz a medicina tradicional, ela é encantadora, né? Essa medicina tradicional feita pelos povos indígenas. Então, eu oriento que as pessoas busquem acessar esses conhecimentos, né? Vão na história dos povos indígenas, leiam os artigos, leiam os livros que contam a história dos povos indígenas, porque se as pessoas procurarem mais saber sobre esse universo, nós vamos ter menos preconceito, Laís e Marília, menos discriminação, menos desinformação, né? Não vamos cometer vários mitos que são cometidos como os povos indígenas são do passado, os povos, né? Quer dizer, essas coisas a gente vai eliminando a partir do momento que a gente conhece a história verdadeira, né? Então, que as pessoas possam buscar esses livros, esses artigos, conhecer a história do Nordeste. João Pacheco é ótimo para se fazer a leitura, para quem quer conhecer o que houve, né, com a colonização, 1500. Então, assim, buscar essas pessoas, esses conhecimentos, é fundamental. Então, eu acho que, para começar, vão atrás desses artigos, vão atrás de João Pacheco, vão atrás dos livros dos povos indígenas, e até buscar essas memórias que ainda estão vivos, anciões, viu? Fazer trabalho com ancião é maravilhoso. Você escutar os nossos anciões falando da história, e muitas lágrimas chegam a cair, porque são reveladas histórias muito doloridas também, mas com muita resistência, muita força. Você estava falando, Pretinho, eu me lembrei. No nosso outro episódio, a gente começou falando sobre o termo índio, né? Que você falou dessa coisa do preconceito, né? Desse resgate cultural. É só porque a gente já falou no episódio anterior, mas eu queria reforçar aqui essa ideia que o termo correto é indígena, são povos indígenas, né? Que a ideia do termo índio carrega esse preconceito também de que é um único povo, é algo do passado. Né? E essa é uma reivindicação dos povos indígenas serem chamados de indígenas, de povos indígenas. Então, você foi falando, eu me lembrei disso, que a gente discutiu isso no episódio anterior. O termo tribo também, né? O seu antropólogo já orienta a trocar o tribo para o povo, né? Exatamente. Então, estudando isso, como que você falou, né, Pretinha? Estudando e tendo mais acesso à informação e a conteúdo, a gente evita, inclusive, esse tipo de preconceito. Perfeito. É ótimo. E eu queria saber de você, Rose, quais são as suas indicações que você trouxe aí para a gente. Pronto. Além de acessar esses artigos que estão sendo produzidos sobre a educação escolar indígena, a COPIP, nós temos dissertações sobre a COPIP. Além de acessar essas produções acadêmicas, eu sugiro que vocês acessem o link do YouTube do Ororubá Filme, que tem alguns documentários da cobertura do Guru, e aí vocês vão ter acesso ao documentário do Cacique Chicão, conhecer melhor o povo chucuru, vocês podem estar acessando a página do Ororubá Filmes. Mas esse acesso a esse outro conhecimento, esses conhecimentos que estão sendo produzidos pelos povos indígenas, mas também por parceiras, é um processo de desconstrução mesmo, de desconstrução dos estereótipos que foram sendo criados e negando o nosso lugar na história, nessa história de luta e resistência, que colocou os povos indígenas do Nordeste em uma situação de caboclo e não de indígena, negando a nossa história. Então, esse acesso a esses outros conhecimentos possibilita que a gente construa esses estereótipos e comece a compreender melhor essa história de luta e resistência dos povos indígenas. E a gente também trouxe aqui as indicações do Desteoriza, são 3, tá? A primeira delas é um livro chamado Educação Indígena nas Escolas e em Outros Espaços, é um livro da editora Mercado de Letras, então as autoras e autores desse livro apresentam cenários possíveis para pensar a educação indígena junto aos povos indígenas, buscando descolonizar o pensamento escolar. Bom, e a nossa segunda indicação é um vídeo que está disponível no YouTube, chamado Povos Indígenas e Educação. Então, você vai procurar assim, Gersen Baniwa, que é um educador, né, fala da sua trajetória, dos desafios da educação indígena. Então, você vai colocar assim, Gersen, com M no final, Gersem, Baniwa, Baniwa, Gersen Baniwa, Povos Indígenas e Educação, ensaios sobre educação, está disponível no canal no YouTube do Instituto Unibanco, e aí você pode assistir, é bem curtinho, tem 19 minutos, então é bem legal de assistir.
E a nossa terceira indicação também é um vídeo, é um documentário chamado Educação Indígena. É um mini documentário, na verdade, que retrata como a graduação em Educação Indígena da Universidade Federal do Ceará, UFC, ela é essencial na formação de professores e professoras para escolas indígenas, e a importância disso na realidade das comunidades também está disponível no YouTube. E todas essas indicações, tanto as indicações de Rose, de Pretinha, quanto as indicações do Desteoriza, a gente faz um compilado e coloca nas redes sociais da gente, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Então, sobretudo no Facebook e no Instagram, você pode acessar. Perdi alguma coisa, você pode ir lá, a gente faz um compilado, coloca o nome delas bem bonitinho, coloca a descrição, onde é que você acha, então não precisa se aperrear. Todas as indicações desse episódio estão disponíveis nas redes sociais, assim como todas as indicações de todos os episódios do Desteoriza. E especificamente no Instagram, além de estarem no feed, a gente tem um destaque ali, né? Aquelas bolinhas que ficam na página inicial do Instagram do Desteoriza, tem algumas bolinhas, e aí tem as bolinhas que é indicação 1 e indicação 2. No destaque indicações 2 é que vão ter as indicações desse episódio sobre educação indígena, tá bem? E a gente está chegando no fim da nossa conversa aqui do nosso episódio. Eu quero muito agradecer a você, Pretinha, por ter participado, a Rose por ter participado. Agradecer o ensinamento, né? Uma aula para mim e para Marília. Eu espero que tenha sido uma aula também para quem ouviu a gente. E é espaço para vocês se despedirem aqui de quem está nos ouvindo. Eu quero, assim, agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Conversar sobre essas coisas. Para a gente é muito importante esses espaços, porque oportunizam as pessoas de saberem mais, de conhecerem mais e de serem nossos reprodutores, né, dessa conversa, de multiplicar com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, porque assim a gente vai ter menos desinformações, menos preconceito, como a gente disse aqui, discriminação. Então, assim, foi uma honra muito grande conhecer você, Laís, Marília, né, e compartilhar esse momento com essa guerreira, né, a Rosiane, excelente professora, maravilhosa ela. Mas, assim, para mim foi bacana, só tenho a agradecer a vocês, muito obrigada mesmo. Eu também gostaria de agradecer vocês pelo convite e agradecer a Pretinha. Ela, para mim, é uma referência enquanto mulher, enquanto guerreira, enquanto indígena, enquanto pesquisadora. Então, eu tenho uma admiração enorme por Pretinha e tenho aprendido muito ao longo da minha vida com ela. Então, para mim, participar desse momento com vocês, para mim foi uma honra. Gratidão. Eu também agradeço muito a vocês, especialmente a Pretinha e a Rose, pela disponibilidade e a presença de conversar aqui com a gente. É realmente uma aula que todos os brasileiros deveriam saber escutar, né? Muito obrigada para vocês, foi uma honra. A honra é toda nossa, viu, gente? Eu quero agradecer também a você que está nos ouvindo, que chegou até o final desse episódio. Quero te convidar para seguir o Desteoriza nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, @Desteoriza. Também compartilhar esse conteúdo com alguém que você conhece, que acha que vai se interessar. Como Marília bem colocou, é uma aula que todo mundo precisa ouvir, né? Então tá disponível aí gratuitamente. Compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? E esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Teve a produção de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix, Felipe Silva e Juliana Almeida, e a edição de Laura Marinho. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!